chegou a alarmar todo o reino divino, e até mesmo alguns dos reis deuses há muito adormecidos despertaram. Só porque essa garota não é apenas uma rainha divina, mas também a deusa do fim, responsável por destruir mundos. Depois que Astreia se juntou ao campo, minha facção da alegria ficou entre as 10 primeiras, 10ª no reino divino, e eu tinha acabado de sair do tesouro do deus demônio quando o deus da alegria veio até mim. Quando a vi, pensei que ela estava vindo para agradecer e sorri, e aí, eu sou bastante capaz, não sou? Levei diretamente a classificação da nossa facção para o top 10. Agora o nome do escritório da alegria foi divulgado. Agradeço a você. O deus da alegria revirou os olhos. Agora os reis divinos dos reinos divino e demoníaco estão me procurando por todo o mundo. Estou tão feliz. Para usar a coroa, é preciso suportar o peso. Essa pequena coisa não é nada para o grande deus da alegria. Esqueça. Considere isso como a retribuição por eu ter te enganado antes. Ela suspirou. Não se envolveu muito comigo nesse assunto, mas mudou de assunto e disse, comparado com o meu assunto, o mais urgente agora é que a deusa do fim se juntou à nossa facção. Perguntei, a deusa do fim tem algum problema? O deus da alegria me perguntou se eu sabia que tipo de deusa ela era. Eu só sei que ela tem a força de um rei divino e é uma deusa antiga. Ela é mais do que apenas um rei divino. O deus da alegria suspirou. Ela é uma das deusas supremas originais. Em todo o mundo, ela pode ser. Comparada a ela, a única deusa é o deus da criação. O deus da criação é o mestre da criação, e a deusa do fim é a mestre da destruição. Os dois deuses são como o sol e a lua. Quando o sol nasce, a lua se põe, e quando o sol se põe, a lua nasce, alternando em força. Os recursos de um mundo são limitados, quando as coisas que o deus da criação cria são excessivas e não há recursos suficientes para todos distribuírem. A deusa do fim agirá para destruir o mundo, para que todas as fontes espirituais retornem ao dom celestial. Depois disso, a deusa do fim declinará, e o deus da criação extrairá a fonte espiritual do dom celestial para recriar todas as coisas e estabelecer uma nova ordem mundial. O dom celestial circula dessa forma repetidamente, para que possa ser perene. Eu disse, isso não é bom? Circulação natural, razão do dom celestial. O deus da alegria disse que é muito bom, afinal, os recursos do dom celestial são limitados. Seja criação ou fim, ambos os lados são muito fortes. O dom celestial perderá o equilíbrio, levando finalmente à exaustão do dom celestial e levando todo o mundo à completa quietude. Mas a deusa do fim já não reinicia o mundo há várias eras. Mesmo há 10.000 anos, a era do cultivo imortal e a era do sorteio de cartas realizaram uma transição suave. O número de seres vivos em todos os reinos não diminuiu, mas se expandiu rapidamente. Os recursos mundiais já não são suficientes para distribuir. Esta é também a causa fundamental da guerra entre deuses e demônios e da invasão contínua do abismo no mundo humano. Todos os seres vivos estão competindo por recursos de sobrevivência. Hoje, neste mundo, seja o reino divino, o reino demoníaco ou o reino humano, o número de seres vivos está se expandindo rapidamente. Todos estão constantemente lançando guerras por recursos. O mundo inteiro já perdeu o equilíbrio e mais cedo ou mais tarde caminhará para a destruição. Nesta situação, você acha? O que acontecerá quando a deusa do fim sair? Perguntei. Será que ela vai reiniciar o mundo? Xiao Yuanzi, você está errado. O deus da alegria balançou a cabeça e então disse, a deusa do fim não conseguiu reiniciar o mundo por várias eras. Isso significa que o poder dos dois deuses já está desequilibrado. A deusa do fim não era páreo para o deus da criação no passado, e é ainda menos provável que seja agora. A deusa do fim atual não tem a capacidade de destruir este mundo, e o declínio do dom celestial é um fato consumado. Isso é algo que todos os reis deuses do reino divino concordaram, e ninguém pode mudar. Portanto, o que muitos campos do reino divino estão fazendo é apreender o máximo possível de fontes espirituais, armazená-las, e quando o dom celestial se esgotar, usar as fontes espirituais para sobreviver. Sob esta tendência geral, a aparição da deusa do fim não mudará nada. O único impacto de sua adesão ao nosso campo é nos colocar no lado oposto do deus da criação. Falando nisso, o deus da alegria estendeu as mãos e disse, em suma, Xiao Yuanzi, estamos em apuros. Eu resumi, em outras palavras, o deus da criação nos considerará inimigos. O deus da alegria acenou com a cabeça, especialmente você, o deus da criação pode diretamente usar o poder do dom celestial, o Deus Supremo. As regras do mundo são moldadas por ele, uma vez que ele descubra que foi Xiao Yuanzi quem libertou a deusa do fim. Quando a fúria do dom celestial cair, você não escapará da morte. Eu perguntei, então, o que devemos fazer? O deus da alegria respondeu, já que estamos no navio pirata, só podemos ir até o fim. Para sobreviver, devemos ajudar a deusa do fim a aumentar seu poder e enfraquecer o poder do deus da criação. Eu perguntei, como fazemos isso?
O Deus da alegria apenas disse a palavra matar, a resposta foi concisa e poderosa: matar pessoas, matar demônios, matar deuses demônios. Contanto que você mate o suficiente, reduza os seres vivos que consomem recursos e deixe o dom celestial retornar ao equilíbrio, o poder da deusa do fim se recuperará. Ao ouvir isso, eu disse, em outras palavras, também temos que nos tornar demônios. O Deus da alegria disse, esta já é uma batalha pela sobrevivência. Para lutar contra o Deus da criação, pelo menos metade dos seres vivos nos 4 reinos do reino divino, reino demoníaco, abismo e reino humano devem ser reduzidos. Como você é da raça humana, se não tocarmos na raça humana, então tudo o que podemos fazer é esvaziar o abismo e, a propósito, abater metade dos deuses do reino demoníaco e do reino divino. Eu perguntei, isso pode ser feito? O Deus da alegria disse, basicamente não pode ser feito, então eu planejo pensar em outra maneira. Eu vim até você desta vez para prepará-lo psicologicamente, para que você não saiba por que o Deus Supremo está matando você, mas não se preocupe muito. Seja o Deus da criação ou a deusa do fim, seu tempo é medido em dezenas de milhares de anos. O Deus da criação pode tirar uma soneca e passar milhares ou dezenas de milhares de anos. Ainda temos muito tempo. Você não pertence a este mundo, então naturalmente não será restringido por este mundo. Se você continuar a progredir na velocidade atual, podemos não ter chance de lutar contra o Deus da criação. Eu disse, desculpe, eu não esperava causar tantos problemas e te envolver. Não precisa se sentir culpado. Ela acenou com a mão. Se a deusa do fim não sair, esperando que o Deus da criação absorva continuamente a fonte espiritual do dom celestial, todos nós morreremos mais cedo ou mais tarde, e agora que a deusa do fim apareceu, o pior resultado é que morremos mais cedo. Estou tão envergonhado de extorquir você quando vejo o quão miserável você está. O Deus da alegria riu levemente e então disse, agora os reis deuses estão me procurando por todo o mundo, então vou fugir primeiro. Você tem que se esforçar. Já que o Deus do fim escolheu você, ele deve ter visto seu potencial. Se você crescer, talvez não percamos. Depois de dizer isso, o Deus da alegria desapareceu do nada. Com a partida dela, também comecei a planejar meu próximo caminho. De acordo com o Deus da alegria, é inevitável que eu me oponha ao Deus da criação. Com minha força atual, nem pense em lutar contra o reino divino e o reino demoníaco. Mesmo que eu esvaziasse o abismo, seria uma fantasia. Afinal, o abismo é ilimitado, com inúmeros demônios, e está constantemente gerando demônios sem fim. Mesmo que eu possa usar a espada do rio celestial para massacrar demônios do abismo em grande escala, é impossível esvaziar o abismo completamente. Sem mencionar que fazer isso causaria uma forte reação do abismo e até mesmo dos reinos divino e demoníaco. Naquela hora, até mesmo o Deus da criação pode não acordar. Se alguns reis divinos viessem, eu teria que ser honesto. A maneira mais segura agora é aumentar rapidamente minha própria força. Pelo menos, eu tenho que aumentar meu próprio nível. Agora, para aumentar rapidamente minha força, não posso mais ficar preso no nível. Depois de chegar ao nível 70, posso fazer uma classe extra. Esta também é uma maneira de aumentar rapidamente sua força. Primeiro, eleve o nível para 70 e lide com o rei da retração de maldição e o deus demônio da retração de maldição. Eu pensei comigo mesmo, tomei uma decisão e deixei o palácio. Depois de pedir a Eve um mapa do reino da espada espiritual, voei para as profundezas do abismo e comecei a upar. Com minha força atual, mesmo que o deus demônio da retração de maldição por trás do rei da maldição seja um deus principal de nível superior, eu também tenho o poder de lutar. Além disso, eu tenho a bênção especial de Astreia. Mesmo que a força do deus demônio da maldição exceda as expectativas, eu ainda posso fazer algumas coisas no final e não causar nenhuma onda. É hora de entrar em um novo capítulo. Seguindo o mapa para o sul. Meu objetivo são os pontos de grande concentração de demônios do abismo, ou lugares com lordes demônios de alto nível e dungeons do abismo de alto nível. Visite-os um por um e limpe-os com uma espada. Meu nível está subindo loucamente como um foguete. Desta forma, upando ao longo do mapa. Quando cheguei à fronteira sul do reino da espada espiritual, meu nível já havia retornado para 69, a apenas um passo de subir para o nível 70. Diante de mim agora está um deserto de cascalho cinza sem limites. Olhando ao redor, além de rochas cinzas, não há um único demônio do abismo. O mapa mostra que há um boss do abismo de nível 100 no centro deste deserto de cascalho. Se eu derrotar aquele boss, eu deveria ser capaz de subir para o nível 70. Este ambiente desértico e vazio também é adequado para ser usado como um campo de batalha decisivo com o deus demônio da retração de maldição. Dei uma olhada no mapa e determinei rapidamente a localização do boss do abismo. Então, voei para o céu e voei em direção à área central do deserto de cascalho cinza. Não demorou muito para que eu visse uma montanha de quase 1000 metros de altura na área central do deserto de cascalho.
Fiquei surpreso ao ver apenas uma montanha no centro do deserto de cascalho. Então, percebi algo e tentei usar os olhos do abismo para investigar as informações desta montanha. Boss mundial, demônio da montanha, nível 100, força 1 bilhão, agilidade 0, espírito 0, vigor 1 bilhão, habilidades. Imunidade física, imunidade mágica, onda sísmica. Eu não esperava que esta montanha fosse realmente um boss com imunidade física e mágica. Meios normais realmente não podem derrubá-lo. Eu vi os atributos do demônio da montanha e não pude deixar de suspirar. Então, abri a pupila do sol e usei o sol. O fogo do sol queima a fonte do demônio da montanha, e com um estrondo, a montanha inteira começa a tremer violentamente, e a terra vibra constantemente. Inúmeras rachaduras aparecem no deserto cinzento, mas quando o fogo do sol está prestes a queimar completamente a fonte do demônio da montanha, um enorme vórtice aparece de repente no céu do deserto, e o poder infinito e ilimitado do abismo converge para cá, inundando o corpo do demônio da montanha e reabastecendo seu valor de origem. Vendo que o poder maciço do abismo repõe o valor da fonte do demônio da montanha, não acredito no mal e imediatamente aumento a intensidade do fogo do sol, queimando o valor da fonte do demônio da montanha em uma velocidade maior, e mais uma vez, quando o valor da fonte do demônio da montanha está prestes a acabar, o poder massivo do abismo entre o céu e a terra inunda rapidamente o corpo do demônio da montanha, restaurando seu valor de origem. O abismo está realmente protegendo este chefe. Parece que não consigo derrubá-lo sem usar minhas verdadeiras habilidades. Vendo o demônio da montanha restaurado à vida máxima novamente, não pretendo mais me conter. Eu imediatamente invoquei a espada Xuaniwan, pronto para dividir a montanha e rachar a pedra com uma espada. Irmão, não haja ainda. Justamente quando eu estava prestes a lançar a espada Xuaniwan, Mei de repente voou para fora da cabala refinadora do céu e me impediu. Fiquei surpreso ao vê-la me parar de repente. Por que você não me deixa matá-lo? Eu posso ouvir a voz do abismo. Este demônio da montanha está implorando por misericórdia através do abismo. O que ele está dizendo? Ele disse que está selando uma fonte do abismo, e uma vez que ele morra, o selo será quebrado. Ele é um selo. Selando o quê? Fiquei um pouco surpreso ao ouvir as palavras de Mei. Eu não esperava estar apenas treinando e matando monstros. E de repente me deparo com tal coisa. Espere, vou perguntar de novo. Mei fecha os olhos e ondas de energia estranhas aparecem ao seu redor. O poder do abismo reunido no ar também se acalma neste momento, e ondas semelhantes às de Mei aparecem ao seu redor, como se os dois estivessem se comunicando. Depois de um tempo, Mei abriu os olhos e me disse: Irmão, o demônio da montanha disse que há um antigo Deus poderoso embaixo. Uma vez libertado, todo o abismo sofrerá. Ouvindo a resposta de Mei, meus olhos brilharam de repente. Minha missão mítica, o Nêmesis do Deus Antigo. Só precisa de mais um Deus Antigo para ser concluída. Este Deus Antigo embaixo pode me ajudar a completar a missão. Eu não esperava ter isso. Alegria inesperada. Imediatamente disse a Mei: Mei, diga a este chefe que eu posso não matá-lo, mas ele tem que abrir caminho e deixar o Deus Antigo lá dentro ser libertado para eu lidar com ele. Mei acenou levemente com a cabeça e fechou os olhos novamente para se comunicar com o demônio da montanha por um momento, e então disse: Irmão, o demônio da montanha concordou. Tenha cuidado, o Deus Antigo lá embaixo não é fácil de provocar. Eu aceno com a cabeça. Agradeça por sua gentileza para mim. Assim que terminei de falar, toda a montanha começou a tremer violentamente. Então, o demônio da montanha. Montanha de demônios no centro do deserto estendeu 2 braços de pedra do chão, apoiando seu enorme corpo. Abaixo dela, havia um buraco negro sem fundo. Uma aura normalmente aterrorizante emanou do buraco negro. Em um instante, uma voz sombria soou no buraco. Nesta época, ainda há pessoas que se oferecem para me libertar. Que interessante, embora ele seja um Deus antigo com o poder de destruir o céu e a terra, ele foi suprimido no abismo por uma montanha. Até hoje, 10.000 anos depois, eu, um estudante universitário, o libertei. Então, uma voz sombria soou no buraco. Nesta época, ainda tem gente que me liberta voluntariamente. Que interessante. Junto com a voz, um Deus antigo com aura negra ao redor do corpo, torso humano e tentáculos de polvo na parte inferior, voou para fora do buraco negro. Eu usei o olho do abismo e imediatamente descobri que não conseguia detectar o alvo. A resposta do olho do abismo me confirmou que esse Deus antigo que escapou do selo tinha a força de um Deus principal, ou até mais forte. Mei Sipin também emanava desse Deus antigo. Senti uma aura extremamente aterrorizante, e toda a pessoa não pôde deixar de ficar nervosa e se virou para me olhar. Irmão, esse cara não é fácil de lidar. Minha magia do tempo pode não ser capaz de congelá-lo. Está tudo bem, deixe comigo. Eu indiquei a Mei que não precisava entrar em pânico. Então, eu copiei dezenas de milhares de espadas Xuaniwa no espaço da formação de espadas e as deixei entrar no estado invisível ao mesmo tempo, espalhadas por todo o céu sobre o deserto de Gobi. O Deus antigo não percebeu o céu.
Espadas Xuanyuan já estavam prontas para serem lançadas. Ele voou para fora do buraco negro, esticou o corpo e então olhou para ele com um sorriso. Humanos, foram vocês que libertaram este servo da fonte do abismo? Eu ri levemente. Por quê? Você quer me agradecer adequadamente? Quer agradecer a você? O Deus antigo torceu o pescoço e sorriu para mim. Faz mais de 10.000 anos que este servo não come carne humana. Como agradecimento, que tal deixar você ser a primeira comida deste servo depois que eu sair? Assim que as palavras caíram, o Deus antigo desapareceu e teletransportou-se na minha frente, sorrindo e agarrando-se a mim. Neste momento, o tempo foi congelado. Eu usei magia do tempo pela primeira vez. O tempo no deserto de Gobi parou de fluir. O Deus antigo permaneceu no ar. Meu poder original estava sendo consumido a uma velocidade de 10.000 por segundo. O consumo básico da suspensão do tempo é de 100 unidades de poder original por segundo, e meu corpo verdadeiro de Zanlu parece me permitir. O consumo de minhas habilidades originais é reduzido em 90%. Mesmo assim, meu consumo por segundo chega a dezenas de milhares. Este Deus antigo não é realmente simples. Olhando para o Deus antigo fixado na minha frente, não perdi mais tempo e controlei diretamente todas as espadas Xuanyuan copiadas ao meu redor para atirar neste Deus antigo. 10.000 espadas perfuram o coração. Um segundo, o tempo começa a fluir. O Deus antigo que se teletransportou na minha frente foi instantaneamente baleado em uma peneira por espadas Xuanyuan. Consegui derrotar a sombra do crepúsculo, Gris, e ganhei 50 bilhões de experiência. O talento devorador de deuses foi ativado, roubando o poder da divindade de Gris, mais 10 de experiência de divindade. O poder da divindade do deus da morte foi ativado, coletando o poder divino de Gris, mais 10 de experiência de divindade. A divindade do deus da espada e a divindade do deus da morte avançaram para uma divindade de nível médio intermediário. A experiência de divindade necessária para avançar para uma divindade de nível médio alto é 36 avós, com a sombra do crepúsculo, Gris, desaparecendo na minha frente. Meu talento e divindade coletaram com sucesso muito poder. Minha posição ascendeu diretamente do nível médio-baixo para o nível médio intermediário. No entanto, além da experiência e do poder coletado pelo talento e divindade, eu não recebi nenhuma outra recompensa. Nem mesmo a missão mítica foi concluída. Parece que, como a estreia, não é o corpo principal. Vendo que não recebi outras recompensas, fiquei imediatamente sério. Eu não subi diretamente para o nível 70, mas usei o corpo espiritual da donzela do Dão para. A experiência ganha foi convertida em experiência de reino e então me virei para Mei e disse, Mei, volte para a abóbora de refinação do céu. Aquele Deus antigo não está morto. Mei ouviu minhas palavras e soube que a batalha atual não era para ela, e imediatamente se transformou em luz e voltou para a cabaça refinando o céu. Humanos são interessantes. Você usou magia temporal agora? Neste momento, a voz de Gris soou novamente na fonte do abismo. Se o corpo principal deste assento ainda não estivesse absorvendo o poder do abismo, talvez eu realmente tivesse caído em suas mãos. Outro Gris saiu da fonte do abismo. Ele saiu rindo e me olhou. Mas você usou magia temporal para me congelar agora. Deveria ter consumido muita energia original, certo? Você ainda pode usá-lo agora? Olhei para Gris, que estava confiante, e meus lábios se curvaram ligeiramente. Você e ela são pacotes de experiência de alta qualidade. Não, você é ainda melhor do que ela, afinal, você ainda tem experiência em divindade. Gris ficou surpreso e me perguntou o que eu estava dizendo. Imediatamente após suas palavras caírem, seu corpo foi baleado em uma peneira novamente pela espada giratória invisível. Talvez desta vez o avatar de Gris não tenha carregado muito poder, e eu tenha ganhado metade dos pontos de experiência. Vendo que eu tinha menos experiência, bufei. Acabei de dizer que a estreia é o pacote de experiência da mais alta qualidade. Essa frase tem que ser retirada. Logo, a voz furiosa de Gris veio novamente da fonte do abismo, e outro Gris voou para fora. O que você fez agora? Com um som de voz, antes que ele pudesse terminar suas palavras, a espada giratória invisível perfurou Gris novamente. Minha experiência encolheu novamente, mas de acordo com essa regra, eu deveria ser capaz de transformar a divindade de Gris em um nível alto intermediário. Não é inaceitável. Estou esperando ansiosamente que Gris saia da fonte do abismo novamente. No entanto, esperei do lado de fora da fonte do abismo por um longo tempo e não o vi sair. Neste momento, o demônio da montanha, que estava apoiando o corpo com os braços, começou a tremer. Ele está constantemente liberando flutuações de energia especiais, como se estivesse dizendo alguma coisa. Percebi a estranheza do demônio da montanha e imediatamente perguntei a Mei, que havia retornado para a cabaça refinando o céu. Mei, o que o demônio da montanha está dizendo? Ele disse que irmão, você é incrível, você pode matar Gris em segundos. Ele pediu ao irmão para ir à fonte do abismo para matar o corpo principal de Gris.
Ele disse que podia sentir o poder do abismo entrando continuamente no corpo de Gris. Se ele não o impedisse o mais rápido possível, Gris provavelmente se tornaria um rei-deus. Meus olhos se condensaram ligeiramente quando ouvi a resposta de Mei e olhei para o buraco negro abaixo com dúvidas crescentes em meu coração. Eu sempre sinto que há contradições em todos os lugares neste incidente. É lógico que os lugares onde os deuses antigos são selados devem cortar todos os poderes que os deuses antigos absorvem, fazendo-os ficar cada vez mais fracos. Mas esta fonte do abismo é completamente o oposto. Gris está ficando mais forte aqui. Este lugar é simplesmente um tesouro de prática para Gris. Este lugar é realmente um selo? Pensando nisso, não fui para a fonte do abismo na primeira vez. Em vez disso, perguntei a Mei primeiro. Mei, há alguma possibilidade de o demônio da montanha estar mentindo? Mei ficou surpresa. Irmão, você está suspeitando que o chefe está nos enganando? Não escondi nada de Mei e expressei todas as dúvidas e suposições em meu coração. Ouvindo o que o irmão disse, parece um pouco estranho. Como pode alguém que está selado obter poder do selo? Mei também percebeu a estranheza deste assunto. Mas ela ainda perguntou, um pouco confusa, irmão, consigo sentir o cheiro da mentira na aura do abismo. O que o demônio da montanha disse é verdade. Mesmo que seja tudo verdade, se algumas informações cruciais forem omitidas deliberadamente, o significado expresso pode variar muito. Irmão, você quer dizer que o demônio da montanha pode ter omitido algumas informações deliberadamente? É muito provável. Mei, seu destino não é capaz de usar o poder do abismo para transformar seres vivos em demônios do abismo? E então controlar suas mentes? Você pode tentar esse método no demônio da montanha? A resistência mental do demônio da montanha é quase zero. Posso tentar. Eu balancei a cabeça levemente e soltei Mei do frasco refinador do céu. Assim que ela saiu, ela traiu-os. Aromas do abismo ao redor e envolveu o demônio da montanha. Sem esforço, Mei facilmente controlou a mente do demônio da montanha. Mei me informou animadamente. Então, ela começou a questionar a verdadeira situação do demônio da montanha. Depois de um tempo, as sobrancelhas de Mei franziram e a raiva surgiu em seus olhos. Eu não pude deixar de perguntar ao vê-la assim. O que você descobriu? Irmão, ele realmente escondeu informações cruciais. Isso é tão irritante. Mei estava obviamente irritada com o demônio da montanha. Aquele deus antigo foi realmente selado aqui, mas a verdadeira razão pela qual Gris foi selado. É porque alguém queria que ele cultivasse bem na fonte do abismo, então eles o trancaram à força lá dentro. O demônio da montanha foi designado para ser o guardião aqui. Irmão, quando você o atacou, ele mencionou que havia um selo embaixo para ganhar tempo e libertar Gris para lidar conosco. Mais tarde, quando você disse que queria lidar com Gris ativamente, ele aproveitou a oportunidade e abriu o selo diretamente, querendo nos usar para matar. Ele não esperava que sua força fosse tão forte. Você conseguiu reprimir Gris e diretamente fez com que o corpo principal de Gris enlouquecesse. Agora, Gris está na fonte do abismo, devorando loucamente a essência vital do demônio da montanha, querendo enganar você para ir lá dentro e se tornar seu bode expiatório. Desta forma, existem 3 resultados possíveis. Ou Gris te devora e se torna um rei-deus, e o demônio da montanha é recompensado por seu serviço como guardião. Ou você mata Gris. O demônio da montanha aproveita a oportunidade para fingir ser justo e se juntar a você para encontrar um novo patrocinador para escapar da perseguição de seu mestre. Finalmente, você luta contra Gris. Ambos ficam gravemente feridos e ele se aproveita para devorar sua força e a de Gris, tornando-se um deus e se livrando do controle de seu mestre. Em suma, aos olhos do demônio da montanha, contanto que você entre no olho do abismo, ele vencerá, independentemente do resultado. Eu ri ao ouvir essas palavras. Eu não esperava que um homem de pedra com poder mental zero fosse tão calculista. Que pedra? Cabeça. Mei disse. Irmão, ele está nos enganando assim. Você não está bravo? Eu ri levemente. Por que eu estaria bravo? Afinal, eu fui o primeiro a atacá-lo. Eu consigo entender que ele esteja me enganando em uma tentativa de sobreviver. Mei não pôde deixar de dizer. Irmão, você é tão magnânimo. Eu sorri, sem comentar, e me virei para perguntar. Mei, quem é o mestre do demônio da montanha? Mei balançou a cabeça. Ele foi designado para estar aqui quando foi criado. Ele só sabe que seu mestre se chama Rei Shiki, um deus demônio incrível. Eu murmurei uma frase e então disse a Mei, Mei, controle o demônio da montanha aqui e não deixe ele fazer movimentos sorrateiros. Eu vou lidar com Gris. O demônio da montanha não mentiu sobre a força de Gris. Agora ele está constantemente absorvendo o poder do abismo. É realmente possível romper a força. Deixe-me ir com você. Eu também posso absorver a força o poder do abismo no olho do abismo. Isso pode enfraquecer um pouco o poder de Gris. Eu rio levemente. Não se preocupe, mesmo que a força se aproxime do Rei Deus, não é o Rei Deus. Eu posso resolver isso sozinho. Você está no topo observando.
Avise-me o mais rápido possível se houver algum problema. Depois de dizer isso, não hesitei mais e corri diretamente para o olho do abismo. Entrando no olho do abismo, eu senti. O poder do abismo é centenas de vezes mais denso do que lá fora, quase se tornando líquido. Mas eu tenho uma máscara de demônio que pode me disfarçar como um demônio. A aura do abismo ao redor não tem muito efeito sobre mim. Nadei no olho da fonte do abismo como um peixe. Em pouco tempo, encontrei Grits, que havia se transformado completamente em um monstro. Sua forma se assemelha a um polvo. 8 olhos na cabeça brilham com uma luz estranha. Dezenas de escamas cobrem seu corpo. Os tentáculos se contorcem constantemente como cobras marinhas gigantes. Todo o corpo é enorme e inchado, e sua aparência é extremamente nojenta. Humano, você realmente ousa vir para o olho da fonte do abismo? Os 8 grandes olhos de Grits estavam fixos em mim. Seus tentáculos sugadores estavam sugando loucamente. O poder ao redor fez seu ímpeto aumentar rapidamente. Tudo bem. Não importa quão bom seja seu artefato, não pense em machucar este assento no olho da fonte do abismo. As palavras caíram e um domínio escuro se espalhou instantaneamente do corpo de Grits, me envolvendo. Domínio de parar a guerra. Nenhuma arma pode ser usada no domínio. Todos os efeitos do equipamento falham. Um prompt negativo apareceu no meu painel. Então descobri que, além do efeito do corpo verdadeiro da espada imperial mantido pelo tesouro da espada imperial, todos os equipamentos, incluindo armas e armaduras, não podem ser usados, como esperado de um cara próximo ao Rei Deus. Até os efeitos negativos são tão violentos. Eu suspirei e então apontei para Grits. É uma pena que você não vai sobreviver hoje. Deseja usar o tempo do fim em Grits, a sombra do crepúsculo? Grits sorriu sarcasticamente. Humano, você pode não ter percebido a seriedade da situação. Este assento agora é. Com um sussurro meu, um raio de luz negra foi disparado da ponta dos meus dedos, perfurando instantaneamente a cabeça de Grits. Matou com sucesso Grits, a sombra do crepúsculo. Selecione uma recompensa básica. Remova a restrição de nível. O nível sobe diretamente para o nível 600. 2. Obtenha permanentemente 10% do limite superior do valor da fonte de Grits. 3. Obtenha um efeito misterioso. Este poder de destruir o mundo foi selado no abismo por 10.000 anos e ninguém perguntou por ele. É apenas por causa da obtenção deste poder. Ao mesmo tempo, a vida útil também será reduzida para 1 ano. Mas eu o escolhi sem hesitar, porque eu tenho um talento que pode eximir-se dos efeitos colaterais da bênção do Deus antigo. E este poder é precisamente o que foi deixado por um Deus antigo na Era Antiga. Assim que terminei de fundir esse poder, o valor da fonte realmente aumentou 10 vezes. Não pude deixar de exclamar ao ver as informações que apareceram no painel. Eu secretamente amaldiçoei o Deus antigo por ser insidioso o suficiente para cavar um buraco mesmo após a morte. Se eu não tivesse o inimigo natural dos deuses antigos, esse talento teria apenas 1 ano de vida restante. Que tipo de valor de origem um fantasma de vida curta como aquele está falando? Agora eu tenho 1.300 valor de origem. Qual é o conceito? Um valor de origem acima de 100 é considerado um deus principal. Eu sou um gado de sangue agora. Além disso, o corpo verdadeiro da espada do abismo do dragão de 7 estrelas traz uma redução de 90% nos danos de origem. Eu simplesmente não posso morrer, e o poder da fonte também aumenta com o aumento do valor da fonte, o que conta como uma dupla recompensa. Em seguida, o painel do sistema indica que a recompensa básica foi emitida e começa a liquidar outras recompensas de assassinato de deuses, obtendo a pedra In contendo In. Obtém o resquício da alma da sombra do crepúsculo, que pode auxiliar no despertar vocacional, obtendo a pedra do despertar da terceira reviravolta do crepúsculo. Condensada pelo poder da sombra do crepúsculo, esta pedra do despertar pode ser usada com outras pedras do despertar. O despertador que usa esta pedra do despertar ganhará o poder do crepúsculo. A divindade do deus da espada e a divindade do deus demônio da morte avançam para uma divindade de alto escalão de nível médio, obtendo 10 pedras de divindade. A missão mítica Inimigo dos Deuses Antigos foi concluída, obtendo o artefato Asas do Passado, que podem teletransportar para qualquer local já alcançado. A missão de nível imortal foi atualizada, Exterminador do Passado foi ativado, você que matou vários deuses antigos já está. Embarcando completamente no caminho de exterminar os deuses antigos. Para o novo mundo de Ganze, é imperativo eliminar os restos do passado. A missão requer matar o Rei dos 7 Dias. À medida que uma grande quantidade de informações de recompensa aparece no painel, sou novamente inundado por esta pilha de recompensas generosas. As recompensas básicas não contam. O que mais me importa é o artefato Asas do Passado, a nova missão de nível imortal e, o mais importante, a Pedra In. Com as Asas do Passado, posso desistir completamente do flash de fase. Depois, posso viajar livremente entre Dashia e o Reino da Espada Espiritual. Isso resolve um grande problema.
E a missão exterminador do passado está obviamente intimamente ligada ao inimigo dos deuses antigos. Está claramente me pedindo para competir com os deuses antigos, mas a qualidade desta missão já é de nível imortal, no mesmo nível do caminho do imortal da espada. Claro que estou feliz em lutar contra os deuses antigos. Já experimentei as recompensas da missão de nível imortal. Antes, eu apenas completei o caminho do imortal da espada. A recompensa da missão avançou meu talento de nível imortal para um talento de origem, transformando a sombra das 4 espadas imortais que eu invoquei em sua forma original. Essa recompensa é absolutamente generosa, mas a dificuldade também é extremamente desafiadora. Grisi já é um deus principal, mas a dificuldade também é extremamente desafiadora. Grisi já é um deus principal. E aquele rei dos 7 dias é muito provavelmente um rei divino. Matar 7 reis divinos. Essa missão é realmente longa e tortuosa. Vendo por este ângulo, esta missão obviamente não é adequada para eu completar agora. Não há necessidade de ficar excessivamente preocupado. No futuro, vou dar um passo de cada vez. Depois de entender a nova missão, decido não me importar mais. Em vez disso, transfiro minha atenção para a Pedra In. Se fosse antes, eu poderia não entender o uso desta pedra, mas através da compreensão da Pedra do Nada e da Pedra do Ser. Eu entendo que este é absolutamente um tesouro do céu e da terra. Eu não esperava que Grisi tivesse esse tipo de tesouro. Será que foi aquele rei Ishi que colocou em Grisi? Eu sinto vagamente que se eu pegar esta pedra Lin, o rei Ishi definitivamente não vai deixar barato. Esqueça, de que adianta pensar tanto? Grisi já foi morto, aquele rei Ishi definitivamente virá atrás de mim, então este bom item deve ser usado quando deve ser usado. Eu pego a pedra In, assim como fiz antes para compreender a pedra do nada e a pedra do ser, para contemplar esta pedra peculiar. Logo, sinto uma onda de ar frio correndo para dentro do meu corpo, e então caio em uma escuridão sem fim. O estranho é que, embora eu esteja envolto em uma escuridão enorme, eu me sinto mais confortável do que nunca, como um feto no líquido amniótico. Estou sendo nutrido na escuridão. No instante seguinte, uma luz forte brilhou e voltei à realidade. Compreendi os mistérios do céu e da terra, desbloqueei o significado do Yin e posso consumir meu poder espiritual para complementar o poder da origem. Vendo o significado do Yin que acabei de compreender, não pude deixar de respirar fundo. Consumir poder espiritual para complementar o poder da origem. Que conceito é esse? Meu poder de origem atual é de 1,3 milhão, o que já é bastante aterrorizante, e meu poder espiritual é de 2,5 bilhões. Mesmo que a proporção de troca entre poder espiritual e poder de origem seja de 1000 para 1, 10.000 para 1. O número de poder de origem convertido também é bastante surpreendente, sem mencionar que tenho inúmeros meios de restaurar o poder espiritual e tenho o verdadeiro corpo da espada imperadora. Eu não consumo poder espiritual ao usar habilidades convencionais. Meu poder espiritual é o poder da origem. As habilidades de origem podem ser usadas à vontade. Que coisa chocante é essa? Isso é simplesmente invencível. Depois de organizar as recompensas de matar deuses na fonte do abismo, equipei diretamente as asas do passado. Teletransportei para fora da fonte do abismo. Mei ficou surpresa ao me ver sair da fonte do abismo tão rápido. Irmão, você resolveu aquele deus antigo tão rápido? Ela nem sentiu nenhuma flutuação de energia, como se a batalha nunca tivesse acontecido. Um pequeno personagem, não é difícil lidar com ele. Eu sorri e então disse a Mei, remova o controle sobre o demônio da montanha. Eu vou conversar com ele mais algumas palavras. Mei assentiu e então removeu o controle sobre o demônio da montanha. No instante em que o controle foi removido, o demônio da montanha tremeu violentamente e muitas pedras caíram da montanha. A frequência das flutuações da aura do abismo circundante também aumentou. Mei traduziu. Irmão, o demônio da montanha já sabe que Gris morreu. Ele está implorando por misericórdia, querendo que você lhe dê uma chance de viver. Eu ri levemente e perguntei, qual é o valor de estar vivo para nós? Mei usou o poder do abismo para perguntar ao demônio da montanha. A vibração do demônio da montanha ficou cada vez mais forte. Junto com a vibração do demônio da montanha, mais pedras caíram de suas paredes montanhosas. Além de pedras, também havia muitas gemas e materiais. Mei traduziu imediatamente. Ele disse que é uma pedra divina condensada pela essência do céu e da terra. Contanto que você continue injetando energia nele, ele pode produzir diferentes materiais. Quanto maior a qualidade da energia injetada, quanto maior a qualidade dos materiais que ele pode produzir. Se o deixarmos ir, ele pode fornecer continuamente vários materiais. Fiquei interessado. Levei Mei até o sopé do demônio da montanha e peguei uma gema de cor tinta. Usei os olhos do abismo para verificar os atributos. Cristal negro de nível platina, um material para fazer equipamentos e poções. Materiais de qualidade platina não são muito úteis para mim, mas este cristal pode ser vendido por 10 ou 20 mil no mercado, assim como outras gemas.
O demônio da montanha derrubou dezenas de milhares de pedras com um tremor casual, sem mencionar outros materiais de qualidade. Isso também é uma mina de ouro, realmente boa. Eu assenti e perguntei a Mei novamente. Pergunte a ele novamente, qual é o nível mais alto de materiais que ele pode produzir? Mei assentiu e respondeu depois de se comunicar com o demônio da montanha por um momento. Ele disse que não há limite para a qualidade. Quanto melhor a energia absorvida e quanto maior o tempo de gestação, quanto maior a qualidade produzida. Ele também absorveu muito poder do abismo ao longo dos anos e já gerou mais de 10 materiais de nível divino em seu corpo. Ele disse que se você precisar, pode desenterrá-lo agora, não precisa deixá-lo continuar a cultivar. Eu disse sorrindo, a última pergunta, ele está disposto a entrar em Lian Tian? Mei assentiu e se comunicou com o demônio da montanha novamente, então viu o demônio da montanha tremer violentamente, e mais materiais deslizaram da parede da montanha e se reuniram sob meus pés. Nesse momento, entendi o que ele queria dizer e imediatamente tirei o cabaça Lian Tian e coloquei o demônio da montanha e todos os materiais ao redor nele. Mei, entre na cabaça Lian Tian e diga a Xue para ajudá-lo a encontrar um lugar de tesouro cheio de poder espiritual. O poder da cabaça Lian Tian deve permitir que ele gere excelentes materiais, e ao mesmo tempo organizar pessoas para coletar os materiais do demônio da montanha. Mei não hesitou e se transformou em luz e voou para a cabaça Lian Tian. Depois que terminei de organizar o demônio da montanha, dei uma volta pelo deserto de Gobi e encontrei alguns grupos de monstros que viviam no deserto de Gobi, pronto para farmar uma grande quantidade de monstros para subir de nível. Quando um dragão de rocha do abismo foi perfurado por minha espada, uma luz dourada jorrou do meu corpo e eu subi para o nível 70. O céu e a terra pareceram se acalmar instantaneamente, e então uma rajada de vento soprou, no momento em que eu acabei de subir para o nível 70. A voz fria e maníaca do rei da maldição, Aredes, jorrou do meu corpo e ecoou entre o céu e a terra. No momento seguinte, a energia negra me envolveu e o rei da maldição vestido com um manto preto se condensou na minha frente. Ao ver o rei da maldição aparecer, meu coração não pôde deixar de ficar cheio de emoção. Eu costumava pensar que quando o contrato expirasse e o rei da maldição revivesse confiando em mim, talvez fosse uma batalha árdua. Mas agora tudo mudou. Depois que o rei da maldição apareceu, descobri que não havia a menor flutuação no meu coração. Olhando para o atual rei da maldição, é como se eu estivesse olhando para um cachorro vira-lata na beira da estrada, mas o rei da maldição parece não ter percebido isso. Ele olhou para mim com um sorriso e disse, Zhan Yuan, você realmente me surpreendeu. Este rei nunca esperou que a ressurreição poderia ser realizada em apenas alguns meses. Você já alcançou o nível 70 e me forneceu tanta experiência. Agora este rei não apenas retornou ao seu auge, mas também obteve um avanço sem precedentes. Zhan Yuan. Este rei agora ascendeu à divindade. Com um estrondo, o rei da maldição de repente explodiu com um poder de maldição aterrorizante. Um poderoso poder divino varreu de seu corpo e o espaço ao redor foi instantaneamente afetado. Usei os olhos do abismo para verificar os atributos do rei da maldição. Mas não há a menor ondulação em meu coração. Com sua força atual, o rei Rakshasa pode lutar com ele de forma inextricável. É muito mais chato do que eu pensava. Eu bocejei e então disse ao rei da maldição, Aredes. Por que você não chama o deus demônio da maldição por trás de você? Não há sentido em lutar com você. Zhan Yuan, você está subestimando muito este rei. O rei da maldição zombou. Você acha que este rei desconhece seu progresso nestes poucos meses? Este rei já preparou contramedidas. Um traço de surpresa brilhou em meus olhos. Você realmente sabia? Na verdade, o que me surpreende não é o fato de o rei da maldição saber que sou forte. Afinal, ele sempre compartilhou experiência comigo. Qualquer um que não seja um idiota pode adivinhar algo com isso. O que me surpreende é que, mesmo sabendo da diferença entre os dois lados, o rei da maldição ainda ousa ser tão arrogante. Será que o rei da maldição realmente tem habilidade? Pensando nisso, não pude deixar de ficar interessado, me animei e invoquei minhas armas exclusivas, e sorri para o rei da maldição, então deixe-me ver sua verdadeira habilidade. Zhan Yuan, eu definitivamente vou te surpreender. O rei da maldição sorriu confiante, a aura negra pairou e ele deu um passo à frente, então deslizou suavemente. Com um baque, o rei da maldição realmente se ajoelhou e implorou, Yuanshin, eu estava errado, eu estava pensando em levar essa luta a sério. Vendo esta cena, o canto da minha boca não pôde deixar de se contrair. Esta é a estratégia do rei da maldição? O outrora invencível rei demônio. Agora, ele está ajoelhado aos pés de um estudante universitário, implorando para que eu o aceite como animal de estimação, só porque alguns meses atrás ele estava tentando ressuscitar e se hospedar no meu corpo, e agora minha força já pode se comparar à de um rei divino. Agora ele imediatamente muda a arrogância anterior e rapidamente disse, Yuanshin, eu já cortei ativamente a fé no deus demônio da maldição. Se Yuanshin não se importar comigo, eu estou disposto a ser sua criatura invocada.
Eu obviamente não esperava que as coisas se desenvolvessem nessa direção, hesitei por um momento e não soube como reagir. No entanto, o Rei da Maldição foi o principal culpado da invasão de Daxia há 30 anos. Se eu não atirar 10.000 flechas em um cara como este. Depois de um breve momento de atordoamento, eu rapidamente me acalmei, olhei friamente para o Rei da Maldição e disse friamente, Aredes. Eu costumava pensar que você era uma figura incrível, mas não esperava que você fosse esse tipo de cara. Pensando em Daxia há 30 anos, fui eu quem te causou isso. Esse tipo de lixo me deixa enjoado, mas não tenho nada a dizer, já que você não tem habilidade, então vou te mandar para a estrada. Vá se desculpar com os mártires que morreram há 30 anos. Assim que as palavras caíram, minha espada Xixiao se transformou em um raio de luz de espada e apunhalou a cabeça do Rei da Maldição sem piedade. O Rei da Maldição sentiu minha intenção assassina fria e cortante, suas pupilas encolheram ligeiramente e seus olhos estavam cheios de medo, mas no momento em que a espada Xixiao estava prestes a perfurar a cabeça do Rei da Maldição, de repente, senti que algo estava errado e meu corpo e cérebro ficaram extremamente lentos. Justamente quando eu queria escapar desse tipo de... Quando o estado anormal terminou, tudo voltou ao normal repentinamente, e neste momento o Rei da Maldição havia desaparecido, e a espada Xixiao estava presa na rocha do deserto de Gobi. Havia até um bilhete preso na espada. Alguém parou o tempo e resgatou o Rei da Maldição. Meus olhos se condensaram ligeiramente quando vi esta cena. Eu posso sentir que ainda há flutuações de energia mágica do tempo restantes ao redor. Além de Mei, na verdade há outras pessoas que conhecem magia do tempo. Quem é? Eu murmurei para mim mesmo, e então notei o bilhete preso na minha espada Xixiao. Imediatamente controlei a espada voadora para trazer o bilhete. Quando vi o conteúdo do bilhete, minhas pupilas encolheram repentinamente e uma enorme onda surgiu em meu coração. As palavras no bilhete não são escrita demoníaca, nem língua daxia, nem a escrita de nenhum país neste mundo. Ele está usando chinês. Você matou meu produto experimental, Grace. Eu levei o Rei da Maldição embora, como punição para você, em março. Depois disso, o vento da maldição varrerá Daxia. Um rei deixou para trás. Um rei é como eu. Todos são viajantes. Fiquei chocado quando vi o conteúdo deixado no bilhete e instantaneamente pensei em Huayu e Lixo Erantes. Aquele forasteiro mencionado há 10.000 anos. Naquele tempo, o forasteiro desencadeou uma guerra no reino divino, lutando contra vários reis-deuses sozinho. No final, os reis-deuses pagaram um preço doloroso com a queda de 2 reis-deuses e ferimentos graves nos demais reis-deuses para matar aquele forasteiro. Até mesmo o rei-deus Ariel e a rainha-deusa Lixueir foram gravemente feridos. É por isso que o rei-deus Ariel quer me apagar a todo custo quando me vê. Esse Xiuang provavelmente é aquele cara que queria governar o reino divino. Parece que ele ainda está vivo e de olho em Daxia. Eu olhei para o conteúdo da nota e uma intenção de matar fria brotou em meu coração. O que velhos amigos se encontram, os olhos se enchem de lágrimas, é tudo falso. O que senti da nota foi apenas arrogância e malícia infinitas. Obviamente, esse Xiuang está me tratando como um brinquedo. No entanto, a arrogância desse Xiuang é obviamente seu maior erro. Depois de 3 meses, mesmo que você me dê mais de 100 oportunidades de sorte total, não mencione este Xiuang. Mesmo que os 10 reis, 100 reis atrás dele venham, eles absolutamente não conseguirão suportar minha espada. Com um sorriso frio, usei o fogo do sol para queimar a nota. Então, usei as asas do passado para teletransportar diretamente de volta para o dormitório 0. Quando voltei para o portão do dormitório, a avó Niu mostrou um traço de surpresa em seus olhos quando me viu teletransportar de volta. Zhang Yuan, o que aconteceu com você? Coloquei temporariamente os assuntos de Xiuang no fundo da minha mente, organizei minhas emoções e sorri e saudei a avó Niu. Olá, avó Niu. A avó Niu estava chocada neste momento. Ela olhou para mim inacreditavelmente. Como você pode ser assim? Eu fiquei surpreso quando vi a expressão da avó Niu. Avó Niu, tem alguma coisa no meu rosto? Não. O que está acontecendo com sua aura? A avó Niu estava incoerente. Como você se tornou um imortal em um instante? Depois de um momento de espanto, eu reagi imediatamente e disse surpreso. Avó Niu, você pode realmente ver que estou praticando o cultivo imortal? Você está realmente praticando o cultivo imortal? A avó Niu estava olhando para um animal raro. Você está ascendendo diretamente para se tornar um imortal. Você nem pratica. Você é realmente Zhang Yuan? Da última vez que ela me viu, eu ainda não era um renegado de Deus. Em poucos dias, eu realmente ascendi e me tornei um imortal? De acordo com o senso comum, mesmo que eu seja talentoso, no máximo sou considerado como fundação de construção, certo? A avó Niu ficou completamente atordoada neste momento e sentiu como se estivesse em um sonho. Avó Niu, eu sou realmente Zhang Yuan. Eu puxei a mão da avó Niu e expliquei. Durante este período de tempo, eu despertei um talento que pode transformar a experiência de nivelamento em experiência de reino.
Depois de lidar com alguns pequenos monstros, obtive este reino. Transformar experiência de nivelamento em experiência de reino? A avó Neil ficou atordoada por um momento, então olhou para mim como se estivesse olhando para um monstro e não pôde deixar de dizer: Seu fedelho, um dia você vai me dar um ataque cardíaco. Eu sorri e perguntei à avó Neil: a propósito, você parecia tão chocada. Há alguma recompensa? Seu pirralho está apenas pensando em recompensas. A avó Neil reclamou impotente e então disse: No entanto, você adivinhou corretamente. O Deus das Estrelas, ao criar o Dormitório Zero, além dos dormitórios normais para vocês. Na verdade, ele também criou um dormitório chamado Caverna Celestial especialmente para os renegados de Deus. É que não há Deus no dormitório nesses anos. Na verdade, ele também criou especialmente dormitórios chamados Dontian para os deuses abandonados, só que não houve deuses nos dormitórios nesses anos. O motivo pelo qual o domínio celestial dos abandonados não foi aberto é que, no domínio celestial, o Deus estelar considera recompensas correspondentes ao nível dos abandonados de Deus. Pirralho, parece que você está prestes a se tornar um imortal. Nem sei o que você pode conseguir lá dentro. Ao ouvir as palavras da vovó Boi, fiquei imediatamente animado. Vovó Boi, quero entrar no domínio celestial. Vovó Boi revirou os olhos para mim. Não se preocupe. A abertura do domínio celestial requer um período de preparação. Volte ao dormitório e descanse um pouco. Avisarei você quando estiver pronto. Eu concordei. Então, vou à Arca do Tesouro dos Deuses para um sorteio. Depois de me despedir da vovó Boi, corri o mais rápido que pude. Cheguei ao 6º andar e entrei na instância da Arca do Tesouro dos Deuses. Esta instância ainda não tinha mudado nada. A colorida matriz estelar do destino estava silenciosamente disposta no centro da instância, emitindo uma energia estranha. Caminhei até a matriz estelar do destino prismática e peguei de dentro do meu espaço de armazenamento 2 pedras do Deus estelar. Lembro-me de ter sorteado uma pedra do despertar de nível divino da última vez aqui. Desta vez, deixe-me ver que tipo de surpresa esta pedra do Deus estelar, que é comparável a 10 pedras de Deus comuns, pode me trazer. Pensando nisso, coloquei as 2 pedras do Deus estelar em minhas mãos juntas na matriz estelar do destino prismática. A matriz mágica brilhou com uma luz colorida, e uma grande quantidade de cartas coloridas girou na matriz estelar do destino. Logo, 2 cartas coloridas voaram da matriz estelar do destino prismática. Transformaram-se em 2 itens semelhantes a bilhetes de loteria e voaram para minha frente. Loteria da ascensão de classe, pode ser usada ao ascender de classe. Após o uso, há uma probabilidade extremamente pequena de dobrar o número de ascensões de classe e despertar. Cartão de experiência de sorte absoluta. Depois de usá-lo, você pode transformar qualquer evento de probabilidade em um evento que certamente acontecerá. Vendo as 2 coisas sorteadas da matriz estelar do destino, fiquei um pouco confuso. Isso certamente não foi autoselecionado, certo? Estou agora no nível 70 e pretendia sortear as cartas e então começar a ascensão de classe e o despertar da 3ª classe. Essas 2 cartas de loteria são simplesmente como um travesseiro que chega de repente quando você está cochilando. Comecei a suspeitar se o Deus estelar havia verificado meu espaço de armazenamento quando eu estava sorteando as cartas e compensado o que eu estava faltando. Isso é simplesmente muito atencioso. Já que o clima foi elevado até aqui, então vamos simplesmente realizar a ascensão de classe e o despertar da 3ª classe na Arca do Tesouro dos Deuses. Com um choque no coração, aceitei alegremente as 2 cartas de loteria e então peguei as pedras do despertar de nível divino que coletei durante este período, uma por uma. Primeiro, é a pedra do despertar da 3ª classe do Deus Antigo obtida ao ajudar a deusa da natureza a matar o Deus Antigo Nodens. Em segundo lugar, está a ascensão de classe da 3ª classe da Árvore do Mundo obtida ao invadir a instância do Deus principal com minha mãe. Em seguida, junto com Shu Jianshin e Ye Kingsong, matamos o Deus Demônio do Arco e o Deus Demônio do Sangue. A ascensão de classe da 3ª classe do Deus Demônio obtida, finalmente, é a pedra do despertar da 3ª classe do Crepúsculo obtida ao matar a sombra do Crepúsculo Gris na profundidade. Um total de 4 pedras do despertar de nível divino. Além da ascensão de classe da 3ª classe que eu trouxe, desta vez minha classe Coração da Espada Soberano Celestial avançará 5 vezes consecutivas. Se eu usar a loteria da ascensão de classe novamente, então eu avançarei 10 vezes consecutivas. A classe Coração da Espada Soberano Celestial despertará 10 vezes consecutivas. E todas são despertares de nível divino. Que conceito é esse? Pensando nisso, minha respiração começou a ficar ofegante. Eu realmente quero saber que tipo de profissão aterrorizante eu vou ganhar depois desta vez que acordei. Respirei fundo para me acalmar. Depois de me acalmar, comecei a avançar. O ritual de despertar começou. Observe que o 3º despertar de classe pertence a despertar extra. Há uma alta probabilidade de falha. A taxa de sucesso do despertar atual é de 10%.
Cinzas de almas de homens fortes podem ser usadas para aumentar a probabilidade de despertar. Não fiquei surpreso ao ver as novas informações que apareceram no painel. Afinal, eu já tinha passado por isso quando reencarnei pela segunda vez e tinha experiência. Contanto que eu receba uma pedra de despertar de nível divino todas as vezes. Cinzas de almas também podem ser obtidas. Usar todas elas deve aumentar significativamente a taxa de sucesso. Então eu peguei as cinzas da alma de Nodem, as cinzas da alma da baleia da árvore do mundo, as cinzas da alma do deus demônio do sangue e as cinzas da alma da sombra do crepúsculo foram todas usadas. Um total de 4 cinzas de alma foram consumidas. A probabilidade de sucesso do terceiro despertar de classe aumentou 100%. A taxa de sucesso do despertar atual é de 110%. Eu curvei ligeiramente meus lábios ao ver a mensagem no painel. Tudo estava pronto, então eu ataquei diretamente. Como muitas pedras de despertar de nível divino podem ser usadas. Por favor, selecione uma pedra de despertar como a pedra de despertar central. Observe que a profissão final despertada também é diferente. Olhei para esta informação e pensei por um momento e finalmente decidi escolher a pedra de despertar da sombra do crepúsculo como núcleo. Afinal, Gris era um homem forte do nível de Deus principal. Sob a influência do poder do abismo, ele já havia pisado no reino do Rei dos Deuses, como o mais forte desses 4 chefes. A pedra de despertar derrubada por Gris naturalmente deveria ser a mais forte, e eu também tenho um talento. Pode se tornar imune aos efeitos colaterais trazidos pelos deuses antigos, que a força desta espada de 2 gumes dos deuses antigos simplesmente se torne útil para mim. Escolher a pedra de despertar da sombra do crepúsculo é definitivamente a maneira mais lucrativa de fazer as coisas. Depois de selecionar a pedra de despertar central, eu também usei o cartão de experiência de sorte absoluta para mudar a probabilidade de sucesso do sorteio de transferência de emprego para 100%. Finalmente, use o sorteio de transferência de emprego. O sorteio de transferência de emprego foi usado com sucesso. O número de despertares dobrou. No segundo seguinte, o sorteio de transferência de emprego se transformou em uma luz colorida que envolveu todo o meu corpo. Quando comecei a despertar, as 4 pedras de despertar que flutuavam no ar se transformaram em diferentes energias e entraram em meu corpo. Com um estrondo, a aura aterrorizante que eu estava irrompendo começou a fazer com que toda a cópia do tesouro divino tremesse violentamente, e até todo o dormitório número 0 tremeu loucamente junto com ele. A vovó Nil, que ainda estava me ajudando a abrir a caverna, viu o dormitório número 0 começar a tremer. Sua expressão mudou ligeiramente e ela olhou para cima chocada. Que tipo de truque aquele garoto azarado está aprontando de novo? Será que ele vai desabar a cópia do tesouro divino? Não, eu tenho que subir e dar uma olhada. Assim que a vovó Nil pensou que eu tinha acabado de mencionar o tesouro divino, ela imediatamente se transformou em uma luz e correu para o 6º andar. Ao mesmo tempo, a cópia do tesouro divino. Eu já estava suspenso no ar, e a aura negra que emanava do meu corpo fez com que rachaduras aparecessem em toda a cópia. O poder aterrorizante parecia estar destruindo todo o espaço, mas no momento em que a cópia estava prestes a entrar em colapso, o poder do Deus estelar desceu. Toda a cópia do tesouro se transformou instantaneamente em um céu estrelado, as rachaduras desapareceram e o dormitório número 0 que estava tremendo voltou à calma. Até mesmo o momento instável ao meu redor. Sob o apaziguamento do poder do Deus estelar, ele gradualmente voltou à calma. Despertar bem-sucedido atributos adicionais da pedra de despertar de nível divino da árvore do mundo. Pedra do despertar do núcleo, pedra do despertar de nível divino do crepúsculo, atributo adicional. A loteria da transição de classe dobra o número de vezes que o atributo efetivo é adicionado. O número total de avanços de classe é 10. O monarca celestial da espada avança para imortal da espada do Apocalipse. Invencível, invencível. Eu, que me tornei imortal da espada do Apocalipse, sou completamente invencível. Não só obtive a 7ª constelação do destino, como as 6 primeiras também receberam grandes aumentos. Constelação do destino 1, espada que extermina demônios. Qualquer dano causado a qualquer alvo dentro da formação de espadas pode escolher qualquer número de outros alvos para receber o mesmo dano. Constelação do destino 2, espada que mata deuses. O ataque sempre causa acerto crítico. A taxa de acerto crítico dupla se transforma em dano crítico. O dano crítico aumenta adicionalmente em 10.000%. Constelação do destino 3, espada que corta o céu. Depois que a formação de espadas é ativada, o ataque ignora qualquer defesa, incluindo a defesa da origem. Constelação do destino 4, retorno de todas as leis. Absorve o poder de todos os deuses e o transforma em uso próprio. Constelação do destino 5, pelo caminho dele. Uma vez por dia, quando receber dano fatal, pode transferir o dano fatal para a fonte do dano. Constelação do destino 6, imortal da espada. Uma vez por mês, invoca a grande avenida da espada para matar qualquer alvo. Constelação do destino 7, Apocalipse. Limitado a uma vez,
traz o Apocalipse. Depois de ver meu novo painel de atributos, minha cabeça estava zumbindo. Não são apenas os atributos quadridimensionais e minha classe. As habilidades exclusivas também tiveram grandes melhorias. Só as mudanças nas constelações do destino eu não consigo entender completamente. Essas constelações do destino permitem que minhas habilidades transfiram dano fatal para a fonte do dano e também matem qualquer alvo à vontade. Com essas duas constelações do destino, mesmo que o Rei dos Deuses venha, só há um caminho, a morte. Quanto à última, a sétima constelação do destino, ela trouxe o Apocalipse. Embora eu não tenha certeza do que isso significa, minha intuição me diz que esta sétima constelação do destino é algo que absolutamente não pode ser tocado.